Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais esse encontro. Hoje nós iniciaremos a aula 3 e vamos falar um pouco de modo mais específico sobre o processo de gerência de projetos. Então, recapitulando a aula 1 e 2, nós falamos sobre conceitos, sobre o termo de abertura de processos, para compreendermos a necessidade de instrumentalizar o nosso trabalho, ou seja, para garantir o sucesso do nosso projeto. Hoje nós vamos ver de modo mais gerencial, mas por que gerencial? Porque a proposta desse curso é habilitá-lo como um gerente de projetos. A partir desse conhecimento apresentado ao longo das videoaulas, vocês terão uma noção muito coesa a partir das leituras, as leituras realizadas na tutoria no ambiente virtual e as videoaulas sobre quais os processos e as principais práticas de gerência de projeto. Nesse sentido, na aula de hoje, nós vamos falar principalmente das 10 áreas que pretende minimizar as falhas de um projeto segundo o Guia do PMBOK da 5ª edição. Então, quando nós falamos em projeto, na última aula nós falamos muito sobre não ter medo de acontecer algum imprevisto no projeto, sobre a capacidade de gerência de projeto. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês realizassem uma leitura muito calma e aprofundada sobre cada item apresentado dessas 10 áreas. Vamos lá. A primeira área apresentada é a gerência de integração de projeto. Mas o que isso quer dizer com a gerência de integração de projeto? Nesse sentido, você deverá contemplar e organizar a sua estrutura de trabalho considerando 6 tópicos, ou seja, desenvolver o termo de abertura de projeto, que foi aquele instrumental que nós trabalhamos no último encontro, que possibilita uma análise de um todo, como é realizado esse projeto, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, o termo de abertura ele é um documento inicial, ele vai apresentar a sua proposta para o seu superior, para uma instituição de fomento. O plano é algo superior a esse termo, por quê? O termo de abertura é algo inicial. O plano de gerenciamento deve conter o detalhamento de todas as etapas. Então é sobre isso que nós devemos nos atender a essas 10 dicas do guia do PMBOK que vai facilitar o seu sucesso no seu projeto. Então, considerando essa integração do projeto, nós temos que, além de tudo, somar nesse processo a orientação e a gerência na execução do projeto, a constante comunicação com a equipe. É o que eu falei, a comunicação é essencial para o sucesso do nosso projeto. O monitoramento e o controle do projeto, isso faz parte da integração ao gerenciamento de projeto. Realizar o controle das mudanças. Lembre-se, imprevistos acontecem. Paramos, analisamos, estudamos a situação e não deixamos para resolver ao acaso. Vamos realizar uma leitura crítica, uma análise, por meio dos instrumentais. Se eu já realizo um acompanhamento, uma avaliação, é a partir desses materiais que eu vou realizar uma análise. Afinal, eles estão presentes para isso. E aí, encerrar a fase ou o processo do projeto. Isso envolve o gerenciamento do projeto. Mas nós vimos também o escopo do projeto. Afinal, vamos retomar qual é a parte do escopo do projeto. É aquela parte que nós argumentamos os objetivos, as metas, a definição do meu objeto. Isso está presente no escopo do projeto. Considerando que isso deve estar presente no escopo do projeto, agregam-se outras características. Por exemplo, coletar os requisitos, ou seja, quais as principais necessidades, definir o escopo, deixar esse escopo claro e objetivo, criar uma EAP. Professor, o que é EAP? EAP é a estrutura analítica de um projeto. Mais adiante nós vamos entrar com maior enfoque na EAP. Mas para vocês já terem uma noção da EAP, a EAP significa como se fosse um mapa, uma visualização. Igual nós escrevemos numa lousa, desenhamos uma estrutura, um organograma, isso se chama estrutura analítica do projeto. Lembra que eu falei que um gerente de projeto, ele precisa ter uma organização, como a sua mesa. Eu preciso ter na minha mesa a visualização de tudo que eu preciso, no meu notebook, em uma pasta, em um arquivo. A EAP é uma organização sintética, porém vai possibilitar uma noção da compreensão de todos os envolvidos no projeto. Isso nós vamos ver daqui a pouco.
Verificar o escopo do projeto e controlar o escopo. Ou seja, o que quer dizer verificar e controlar? Eu defini o meu escopo do projeto, que são os objetivos, as metas, a cabeça do meu projeto, a raiz do meu projeto. Definido isso, eu tenho que sempre controlar, ou seja, está sendo desenvolvida uma ação, eu sempre volto lá no meu escopo. Essa ação, ela vai me ajudar a conseguir o objetivo previsto? Isso é verificar e controlar, ou seja, para não fugir do meu objetivo. Ah, Leandro, mas não tem como. Tem como. É muito comum iniciar um projeto e ao longo do projeto se perder, as informações ficarem confusas para a equipe. Então é por isso que nós temos a comunicação, o controle, o monitoramento e a avaliação de tudo isso. E é aí que agrega-se também o gerenciamento do tempo do projeto. Porque se nós falamos na primeira aula a diferença de programa e projeto, e falamos que um projeto ele tem um ciclo de vida, então um projeto ele tem um começo, um meio e um fim. Considerando que ele tem um começo, um meio e um fim, eu preciso ter muito bem amarrada qual fase se destaca ao início, qual fase ao meio e qual fase ao fim. Para isso que nós temos o cronograma e temos o gerenciamento do tempo do projeto. Ou seja, nós definimos as atividades iniciais, sequenciamos estas atividades e estimamos os recursos para cada atividade. Ou seja, suponhamos que nós tenhamos R$1 milhão de recursos para destinar a um projeto. Porém, é muito comum que isso acontece em projetos subsidiados pelo governo. O governo faz o repasse para o fomento a determinado projeto por repasses mensais, trimensais ou semestrais. Vamos supor que o seu projeto tenha 2 anos e você tem R$1 milhão para destinar essa verba a esse projeto. Como que você vai destinar? Você vai solicitar esse R$1 milhão no primeiro mês? Não é assim que funciona. Porque você não vai gastar esse R$1 milhão no primeiro mês. Digamos que você precise comprar equipamentos no primeiro mês, que seja R$300 mil. Se o projeto tem 2 anos, você tem que destinar esse dinheiro conforme o tempo do projeto. Isso refere-se ao gerenciamento do tempo do projeto, ou seja, recursos físicos e também as atividades. Um está amarrado com o outro. Como que nós realizamos esse controle? Por meio de um cronograma. Aquele cronograma simples, os meses e as tarefas. Aquele cronograma que nós utilizamos para definir como se fosse uma agenda. É aí que inicia mais uma fase do gerenciamento do projeto, ok? Em relação ao gerenciamento de custo, é o que nós acabamos de nos referir em relação ao gerenciamento do tempo. Um está amarrado, está próximo ao outro. Porque quando nós estimamos custos, nós devemos ter uma finalidade para esse custo. Se é na primeira etapa, se é na segunda ou se é na 20ª etapa. O custo tem que estar estimado. Por quê? Vamos supor que você está realizando um projeto para financiamento. Vamos voltar no financiamento. Um papel, uma caneta que você utilizar, assim como um carro que você vai utilizar, tem que estar previsto no recurso, porque tudo é dinheiro. Tudo que nós precisamos de material permanente, que seja um lápis, uma borracha, a conta de luz, o telefone, deve estar previsto. Porque sem o lápis, sem o telefone, sem um clips, nós vamos precisar desse detalhamento também. Afinal, ele faz parte do projeto. Nós temos que, quando a gente fala de gerenciamento de processo, vamos voltar lá na primeira e na segunda aula. Quais são as habilidades de um gerente? Conseguir compreender todas as fases de um projeto, ter uma capacidade de negociação, de liderança, de visualização. Para ter essa visualização, eu preciso compreender todos os processos. Ah, Leandro, mas eu tenho que colocar que eu vou comprar um clips, uma caneta. Se você vai necessitar, você tem que colocar no custo. Porque se você vai utilizar 2 anos caneta, pelo menos R$200, dependendo do seu trabalho, você vai utilizar. R$200 de R$1 milhão pode ser pouco, mas na prestação de conta você vai precisar. E é aí que nós não damos margens ao erro. Se nós falamos de detalhar os processos, de registrar tudo que nós vamos utilizar ao longo do nosso planejamento, então vamos detalhar tudo, não é o máximo, é tudo.
ou seja, determinar o orçamento e controlar os custos. Então, quando nós falamos de gerenciamento de custos dos projetos, nós estamos nos referindo a tudo que se refere a material, a despesa e a orçamento em relação ao que está previsto no nosso projeto, ok?